E aí, tudo certo? Eu sou o Dan, apresentador do Ramon 89 da Rádio Rock, sou estilista também, e hoje a gente vai falar sobre o visual dos Beatles aqui no Sobre Nossas Roupas. Vamos aí. Bom, pra falar dos Beatles, todo mundo sabe que não é uma coisa simples, os caras têm história pra caramba na arte, na música, no visual, maneira de pensar, a história deles com os vídeos de música, né? Os caras são pioneiros em várias coisas, mas eu quero voltar pro comecinho da história deles, lá no começo da década de 60, para falar um pouco do visual. Quando eles tocavam em Hamburgo, foi onde a banda começou a rolar mesmo, eles foram pra Alemanha, começaram a tocar lá, eram 5 integrantes ainda, antes do Ringo, o Paul McCartney ainda nem era o baixista oficial da banda, era o Stuart, né, que era um outro cara ali, amigo deles. Eles tinham um visual muito inspirado no Elvis Presley, né? Então, bota de couro, eu falei a história da bota de cowboy, na verdade, eu falei ali no vídeo que tem sobre o Kings of Leon, eu conto um pouco da história dessa bota de cowboy que os Beatles usavam, calça de couro de jeans, jaqueta de couro e aquele topete, que esse visual era muito inspirado no Elvis Presley. Então, qual que era a pegada desse topete? O Elvis pegou esse ducktail, né, que era o nome, dos caminhoneiros norte-americanos e ele trouxe esse visual pro rock, ficou uma coisa que todo mundo usava, inclusive o movimento do rockabilly usam até hoje esse cabelo aí, com gel para trás, com aquele topetão. Então, o visual dos Beatles era muito inspirado no Elvis Presley. Com o passar do tempo, né, o primeiro baixista da banda, o Stuart, acabou namorando com a Astrid Kirchner, que era uma artista plástica que morava na Alemanha e tal. Ele saiu da banda, tudo, mas antes disso, ela sugeriu que os Beatles usassem o cabelo, ao invés de usar para trás, no esquema do Elvis, para frente. E esse era um corte chamado mop top. Mop top é a tradução de esfregão. Esfregão é aquele de limpar o chão mesmo, que quando você levanta ele fica tudo como se fosse o cabelo para frente. Esse era o lance do visual deles, do corte. Foi uma sugestão da Astrid, que eles, aderiram à ideia e falaram, pô, tem tudo a ver. Então, assim, é interessante de ver como os Beatles estavam abertos para sugestões e principalmente vindo de alguém do mundo da arte ali. Outra coisa legal, a banda começou a rolar cada vez mais forte, inclusive lá na Inglaterra, de onde que eles vieram e tal, e eles arrumaram um empresário, que é o Brian Epstein, considerado o quinto Beatle. Esse cara tinha uma visão de negócio impressionante, o cara era bom assim de negócio, estava sempre com a banda, pensando nas estratégias da banda, e ele percebeu que estava rolando o movimento dos Baby Boomers nos Estados Unidos, que é aquele movimento dos soldados que tinham voltado da guerra, os caras nascidos entre 46 e 64, e esses caras estavam formando as famílias. Então é o boom do crescimento demográfico dos caras Baby Boomers, porque estava nascendo muita criança, e era uma sociedade nova que estava se criando ali nos Estados Unidos. E ele falou, cara, eu quero atingir esse público, que é um público que vai ter muita gente aí, e esses caras estão ansiosos por novidade. Uma das coisas que ele fez para que rolasse uma novidade, uma identificação com esse público, foi melhorar o visual ali que os Beatles, tirar um pouco esse cara de Elvis e deixar com uma cara um pouco mais moderna. Então ele começou com o look dos próprios Beatles e os caras passaram a usar ternos sem gola, né, uma roupa sem gola, aquele cabelo mop top, e botas chamadas Chelsea Boots, que depois viraram as botas dos Beatles, né? Que era o quê? Uma bota de cano médio, assim, com aquele elástico meio do Chico Bento na lateral e com bico fino. Ele encomendou 4 pares que vieram de Cuba para compor esse look dos Beatles e fazer essa coisa com uma cara mais moderna. Quem que ele chamou para desenhar esse look mais futurista dos Beatles? Ele chamou o Pierre Cardin. Pierre Cardin é um estilista italiano, naturalizado francês, que, muita gente lembra até da assinatura dele, perfume, roupa. Esse cara foi muito importante para a moda, principalmente para o movimento futurista da moda. Ele trabalhava muita parte geométrica da moda, com as peças mais estruturadas, pensando sempre em coisas meio futuristas. Tanto é que esses ternos dos Beatles, essa ideia de não ter gola, se você for pensar, lembra até um lance meio Star Trek, assim. Então já era uma coisa muito diferente. Quando eles apareceram com esse visual, chamou muita atenção. Bota, terno, futurista, sem gola e o cabelo, é uma fase muito marcante ali dos Beatles, para uma coisa diferente do que estava rolando na época. Ali no meio da década de 60, na época do Rubber Soul, eles já estavam entrando mais na fase mais hippie. Então vamos dizer assim, calça de boca de sino, os caras com cabelo mais comprido, bigode, dá pra gente imaginar o George Harrison, né, com esse visual, camisa jeans, uma coisa mais descontraída. Uma coisa interessante que eu acho dessa época legal também
que é o blazer, mas sem a necessidade da calça de alfaiataria e tal. Já era uma calça jeans mesmo, um pouco mais de mistura, uma coisa mais descontraída, uma cara bem rock and roll dos anos 60. Já na fase ali do Sgt. Peppers, um pouco mais pra frente, né, eles tinham influência da Índia, aquela história do George Harrison na Índia, toda a parte criativa dos outros caras da banda, né, obviamente o John Lennon, Paul McCartney apavorando nas composições, fazendo muita coisa legal em relação à arte em geral. Mas para essa capa ali, para essa fase, eles chamaram Maurice Burman, o nome do estilista, que na verdade ele era um figurinista de filmes de época, de filmes militares de época. Então ele fez uma junção de vários uniformes militares ingleses de épocas diferentes, e para chegar no conceito da capa do Sgt. Peppers e aquele look que todos eles estão com uniforme, cada um escolheu uma cor. E aí, qual que era a ideia dessa capa? Eles estavam defendendo a ideia de que uma tropa, para ter unidade, não precisa estar vestida sempre do mesmo jeito. E aí, hoje, se você for pensar nisso, eu acho uma coisa interessante para filosofar um pouco, para falar do lance do visual, por que não, né? A gente interpretar o visual dos Beatles assim como a gente interpreta as letras e tudo que eles fizeram pela arte. Eu acho que é muito interessante esse pensamento. Você não precisa ser igual a ninguém para você chegar a um objetivo em comum. Então, cada um com sua cor, cada um com o seu visual de sua época diferente, do jeito que se sentir melhor, mas com um objetivo em comum, que eu acho que mais ou menos essa era a ideia da capa do Sgt. Peppers. Então, dando uma geral, assim, eu acho legal como os Beatles foram importantes para várias coisas, na parte de visual também. Então vamos pegar os pontos que a gente comentou aqui. Bem no comecinho, quando eles eram muito novos ali. Bota de cowboy, cabelo ducktail igual do Elvis, uma inspiração do Elvis. Depois, cabelo mop top, que hoje em dia, até hoje, se for pensar Oasis, várias bandas, principalmente do British Pop, ainda seguem. A Chelsea Boots, que virou Beatles Boots, né? Vindo lá de Cuba, encomendado pelo Brian Epstein. E eu acho que, assim, a parte de acessório, que eu acho que é o principal acessório, um dos principais da história do rock, principalmente da história dos Beatles, é o óculos redondo de John Lennon. Não tem como falar do visual da banda, né? Ou dar uma geral, que eu fiz aqui, sobre o visual da banda, sem comentar a importância desses óculos. Durante um grande período ali dos Beatles, ele nem usava óculos, ele não enxergava bem, mas não usava nas apresentações. Aí ele foi fazer pelo menos onde eu pesquisei, tudo mostra que ele resolveu usar esse óculos quando ele foi fazer um filme sobre a guerra, que os caras cortaram o cabelo dele e deram esse óculos para usar. Ele assumiu o fato dele usar óculos e ficou uma marca registrada. Inclusive, um desses óculos aí, né, desse redondinho, ele deixou no banco de trás do motorista deles, do cara que trabalhava para os Beatles na época, e ele leiloou esse óculos por $183 mil, fez uma grana absurda, e o John Lennon mesmo falou, não, quebrou, deixa aí, meio que desencanou desse óculos, o cara guardou e leiloou por uma fortuna. Inclusive, voltando a falar do corte mop top, do cabelo dos Beatles, nos Estados Unidos a indústria de peruca começou a fazer muita peruca com esse visual. E aí já lembrei também do Ramones, que os caras copiavam um pouco desse estilo dos Beatles. Joe Ramone usava os óculos redondos, o Ozzy, os caras do Oasis nem se fala na inspiração deles em relação aos Beatles. Então é isso aí que eu queria falar dos Beatles, comecinho, meio da década de 60 até o final da história aí com esse leilão desse acessório ícone, né, do John Lennon, que são esses óculos arredondados. Se curtiu, segue aí no canal, dá um toque, vamos que vamos. Valeu!